Vamos lá, então. Então aqui vou, só para a gente fazer um exemplo, então, do que a gente tem visto. Esse exemplo 5.12, ele então pede para a gente encontrar o potencial vetor, né, que é o nosso A, de um solenoide infinito, que está enrolado aí com N volts por unidade de comprimento, tem raio R e passa aí uma corrente I. Bom, então a primeira observação aí que a gente vai fazer uso é da expressão do potencial, do potencial vetor. Então, o A ele é escrito como μ0 sobre 4π. Então, só recapitulando aqui, ó. Dos nossos resultados anteriores. A minha caneta falha. O A tá aqui. O A, finalmente, é igual. Isso aqui foi o que a gente já deduziu, a μ0 sobre 4π integral de I dl' sobre R. Então, nesse fato, a gente usou para calcular isso aí, o fato do B ser igual ao rotacional de A. Então, o que a gente vai fazer aqui, basicamente, é utilizar isso aí. Então, a gente tem que o fluxo é igual à integral de B dA que, por sua vez, é igual à integral do rotacional de A dA, que pelo teorema de Gauss, de Stokes, é a integral de A dl. Onde esse fluxo φ é o fluxo de B através do loop. Uma observação importante para a gente fazer aqui é notar que o potencial vetor ele é paralelo à densidade de corrente. Se você olhar o Laplaciano de A é igual a menos μ0j, então o A ele é paralelo à nossa densidade de corrente. E, consequentemente, então, ele é circular aí no caso de um solenoide infinito com N volts por unidade de comprimento. Então, o nosso solenoide, só para lembrar aqui, você tem isso aqui, né? E aí você passa N voltas, que é equivalente a você ter uma densidade de corrente aqui, K, fluindo nesse solenoide aí. Então, a ideia é bem simples. Você vai usar o fato que a integral de ADL é igual à integral de BDA. Daqui, ó, ADL é igual a BDA. E aí a gente consegue, então, calcular isso aí, porque a gente já calculou o campo de um solenoide. Se você se atentar, era quanto valia o campo produzido por um solenoide. Você se lembra ou não? O campo para um solenoide? A gente calculou, lembra? Era, eu lembro de 0 sobre R, né?
na realidade, é μ0 NI, né? NI, é verdade. É o depende campo de um solenoide B, ele é igual a μ0 NI. Certo? A gente já fez. Isso é interno ao solenoide. Externo era zero. Você se lembra que a gente calculou? A gente fez a gente chegou a fazer uma amperiana do lado de fora. A gente viu que ele era constante do lado de fora. Só que quando ele ia para o infinito, ele tendia a zero. Então, se ele era constante, tendia a zero no infinito. Então, fora do solenoide, esse campo é zero em todo o espaço. E aí, você fazendo a lei de Ampère, você calculava, então, o campo de um solenoide. Lembrando-se que a lei de Ampère aqui, basicamente você tem que a integral de B dl é igual a μ0 o I envolto, né, pela sua amperiana. Então a ideia é você construir aqui, lembra, você construir aqui uma amperiana aqui, tá certo? E aí você tem só o campo na região interna aqui, tá certo? Esse externo a gente mostra que é zero, construindo uma amperiana aqui, né? E a gente mostra que o campo nessa posição é igual ao campo nessa posição, porém quando vai para o infinito dá zero, então o campo fora é zero. Então o único que contribui para um BDL é essa região aqui, ó, tá certo? Da integral de BDL. Aí então você fazendo as contas, aí você tira que o campo então nada mais é do que μ0 NI, que é o μ0 I envolto, né? O I envolto é NI, né? E a direção desse campo é dado pela regra da mão direita, né? Então no caso desse cara circular aí, para onde que ele aponta? Para cima ou para baixo? O dedão vai na direção da corrente, certo? Se a corrente está para cá, ó, esse campo é para cima, né? Na direção de Zeversor. Se ele fosse ao contrário, né? Aí ele daria um campo para baixo. A gente fez toda essa análise também para calcular a direção do campo, etc, etc. E a gente conclui então que esse campo então ele aponta aqui nessa direção B. Então, com o valor do campo calculado e com essa relação aqui, ó, essa relação entre o BDA e o ADL, você consegue então facilmente calcular o potencial vetor. Então, basicamente, o que você vai ter é que a integral fechada de ADL é igual ao módulo de A, visto que o campo é constante, tá certo? Módulo de A vezes, então, 2 π S. Integral, isso aqui é igual a integral de B escalar dA. Ok? Agora eu pergunto para vocês, quanto vale esse campo, esse potencial fora do solenoide? Quanto vale o campo, primeiro, magnético, fora do solenoide? Zero. O campo é zero. Quanto vale o potencial fora do solenoide? Não necessariamente. Tem que calcular. Depende. É esse que é o grande lance aí. Então, porque veja, o B é o rotacional de A, né? Se o A for uma coisa constante, né, não depender da distância, você tomou o rotacional dele, vai dar zero, certo? Então, basta o A ser constante. Então, como é que a gente vai fazer isso aí?
Então, ó, primeiramente, vamos olhar então dentro do solenoide. Se eu fizer aqui, tá aqui o meu solenoide, certo? Beleza? E eu vou fazer aqui, ó, aqui está o meu eixo. Presta atenção, isso é bem análogo à lei de Gauss, bem análogo. Eu vou pegar e vou fazer um anel aqui, ó, tá certo? Para calcular então o campo aqui em S. Perfeito? O campo não, o potencial nessa região S. Então eu vou ter o quê? Módulo de A vezes 2πs é igual ao B μ0 Ni, que é uma constante, não é isso? Esse é o campo que atravessa aqui o meu S, não é isso? Vezes a integral de dA. Quanto vale essa área? Não, área, velho. A área tem que depender ao quadrado. Vezes π S ao quadrado. Tá certo? Então, isso aqui, para S interno, eu tiro que o meu A é igual, então, o 2π cancela ali, o S cancela, então ele vai virar μ0 N I sobre 2S. Tá certo? Como ele está na direção do K, do J, tá certo? Do fluxo, ele é paralelo ali, então ele aponta o módulo de A é igual a um A. Não, desculpa, aqui está o meu A é igual ao módulo de A na direção, então, sei lá, vou chamar de... Geralmente em coordenadas cilíndricas a gente chama de θ versor, não é isso? Θ versor porque ele aponta na direção do J. O J não é uma corrente que está em volta ali? Está aqui, ó, circulando ele aqui, ó. Essa é a componente θ, não é isso? Em coordenadas cilíndricas. Então esse é o meu potencial vetor. E para S externo? Então, ó, novamente, tenho aqui o meu cilindro, tá certo? Vou fazer aqui um caminho aqui, externo, tá certo? Então, vou ter que o A 2πs é igual... Quanto vale? Agora a integral de BdA. Esse cara aqui, ó, tem um raio errão. Isso, vou fazer zero errão e depois de errão até S. Quanto vale a integral de errão até S? Quanto vale o campo lá fora? Zero. Você não tem o campo lá, certo? Então, esse potencial aqui, então, o A, então, ele vale μ0 Ni. Agora quem entra aqui? Π R ao quadrado sobre 2πs. Note que eu cometi uma falácia, falei que era constante, mas não precisa ser necessariamente constante. Ele cai com 1 sobre S, de fato, mas se você tomar o rotacional do A, como ele está em coordenadas cilíndricas, vai dar zero também. Tá certo? Só você tomar nas coordenadas cilíndricas, você vai ver que isso vai dar zero, o rotacional desse A. Tá certo? Aí fazendo as contas, eu tiro que o meu A é igual ao módulo de A na direção φ versor também.
θ versus 1. Onde o módulo de A, se arrumar aqui essas equações aqui. Então o π cancela com o π, só isso, né? Então vai ficar μ0 n i r ao quadrado sobre 2s. Tá certo? Note, né, o que é bem importante, que quando r for igual a s, ou seja, na superfície, as duas expressões são equivalentes, tá certo? Aqui fica esse termo aqui. O S vira R, não é isso? Cancela ali, o S vira R aqui, ó. E fica μ0 NI R sobre 2. Tá certo? Então esse é o potencial. Esse aqui, o resultado para o campo é o potencial interno, a espira. E esse aqui, para ele, é externo à espira. Ou seja, ele cresce linearmente com S até uma certa distância e depois ele cai com 1 sobre S para quando ele está fora do potencial. Eu falei que ia usar o livro, mas não usei porcaria nenhuma. Mas basicamente é isso que ele faz aqui, ó. Então, se você olhar aqui, expressão 5.70, ele já calculou para S menor que R. Então, nada mais é do que A vezes 2πs é igual a B, que é o resultado que ele já tirou aqui, né, da lei de Ampère, logo abaixo da 5,69 ali, tá certo? Essa equação, a primeira equação ali, ó. Então, ele tira o resultado de B, μ0 NI, vezes πs ao quadrado, tá ali, para S menor que A, e depois para S maior que A. E aí se você tem qualquer dúvida quanto a essa resposta, verifique-a calculando o rotacional de A, certo? Então você tem que calcular o rotacional de A, verificar que dá B, ou seja, tem que dar μ0 NI, né? E calcular o divergente de A, e ele tem que dar 0. Beleza? Então esse é o exemplo 5.12. Bem simples, né? Você vê que é bem análogo ao do lei de Gauss, ali onde você faz a Gaussiana. Aí para quando você vai para regiões externas, você tem que calcular o campo externo e tudo mais, assim por diante. Aí também, a mesma coisa. É o análogo. Muito bem. Aí depois a gente tem uma série de exercícios aqui, que ele vai fazer. E aí então começa com um resumo. Antes de falar dessas condições, a equação 5,72 e a equação tem a 5,72 e tem a 5,74, vamos aqui dar uma olhada aqui no nosso resumo aqui das equações que a gente determinou. Então, assim como a gente tinha as 3 variáveis fundamentais lá do nosso eletrostática, quais eram as variáveis fundamentais lá? Potencial elétrico, campo elétrico e distribuição de carga, certo? E aí a gente tinha equações que relacionavam todos. Divergente de E igual ao ρ, aí você tinha integral de ρ dv sobre r ao quadrado, era a relação do E com ρ, né, que você tem a ida e tem a volta. Você tem o E menos o gradiente de φ, né, e você tem o φ igual ao integral de E dl, né, integral de caminho. Então você tinha as relações diretas, φ com E com φ, você tinha o ρ com o E com ρ, e você também tinha o potencial com o ρ, que era o potencial, a integral de ρ dv sobre R, né, e a outra equação era a equação de Poisson, não é isso? Que dava que menos o laplaciano de φ era igual a ρ sobre ε0. Certo? Eu lembro disso tudo porque eu acabei de dar aula de eletromagnetismo. E eu estava exatamente nesse diagrama aqui, então por isso que eu lembro todas elas. E aqui a gente tem análogo, né? Então a gente já calculou, a gente começa com a lei de Ampère, né? Que é uma equação que relaciona o campo magnético com a densidade de corrente, tá certo? Que é essa seta aí que liga o J ao B. Tá certo? E aí a gente foi desenvolvendo
Aí a gente tirava que o rotacional de B era igual a M0J, a gente foi desenvolvendo e conseguiu. A gente tinha que o divergente de B era igual a zero, que é a inexistência do, do monopolo, né? E aí que dava origem, então, ao fato do B ser igual ao rotacional de um potencial vetor, né? Então, pelo fato do divergente de B ser igual a zero, você podia definir o B como sendo um potencial vetor. Além disso, a gente fazendo as contas mostrou que o divergente de A era igual a zero. De fato, a gente mostrou que a gente sempre pode escolher o divergente de A igual a zero, né? Porque a gente tem uma liberdade no A, não é isso? A gente pode inferir um termo extra ali, que é menos o gradiente de um escalar. E aí essa liberdade extra fazia com que nós, então, vamos dizer, impuséssemos, ou que a gente poderia impor, né, o fato do divergente de A ser igual a zero. E aí, diretamente das outras duas relações, você tirava aí a relação do A, do potencial vetor, com a densidade de corrente, e vice-versa, né, densidade de corrente com o potencial vetor. Então, eu recomendo aí até vocês aí, agora nesse estágio que a gente está da matéria, fazer todas essas deduções. Começa lá com a lei de Ampère e vai começando uma a uma. Peraí, como é que a gente fez para deduzir essa equação aqui? Bom, a lei de Ampère é a lei de Ampère. Saiu lá é empírica, né? É experimental, foi lá no laboratório. Mas a partir dela, começa uma por uma a sair, né? Todas elas. Ah, então o monopólio não existe, então se não existe monopólio, B igual... Então, nesse momento é legal para a gente ter uma visão assim do todo, tá certo? Muito bem. Agora, o que mais ele fala no livro aqui? Ele fala das descontinuidades, tá certo? Do campo. Então, se você se lembrar, na eletrostática, a gente tinha, quando a gente atravessava uma superfície, lembra o plano infinito? A gente tinha um plano infinito, né? E aí, quando você atravessava esse plano infinito, esse campo elétrico, ele tinha uma descontinuidade na sua componente normal. Você se lembra disso, não? Ela valia sigma sobre epsilon, sigma sobre 2 vezes epsilon zero, né? E sigma sobre 2 vezes epsilon zero na direção, vamos dizer, mais x e menos x. De forma que quando você de menos sigma sobre 2 para mais sigma sobre 2, epsilon zero, você tinha uma descontinuidade então de sigma sobre epsilon zero. Certo? Então você tem na componente normal uma descontinuidade do campo elétrico, falando do campo elétrico, de sigma sobre epsilon zero. E na tangencial, você se lembra como é que era a descontinuidade na tangencial? Se eu tenho um campo, se eu tenho um plano infinito carregado, quanto vale a componente tangencial? Zero. Você tem que ser zero, senão você tem corrente, né? Senão as cargas estão fluindo se tiver campo elétrico na direção tangencial. Então, a direção tangencial, de fato, ela é contínua. Tá certo? Ela é contínua. Aqui, as coisas são levemente diferentes. Tá certo? Então, imagina que você tem aqui agora, não uma densidade de carga, mas você tem ali uma placa, né, fina. E nessa placa você tem uma certa corrente fluindo, certo? E aí a pergunta é qual a descontinuidade do campo. Então você está vendo ali na figura 549, você tem um campo perpendicular, tá certo? Para cima e um campo perpendicular para baixo. E aí na equação 5.50 você tem o campo paralelo para cima e o campo paralelo para baixo. Tá certo? E aí a pergunta é qual é a descontinuidade, então, desse campo? Essa descontinuidade, ela é, então, agora, ao contrário, vamos dizer, as componentes são ao contrário. De fato, o que eu vou mostrar aqui, eu vou mostrar para vocês, é que, no caso do campo magnético, a descontinuidade está no campo paralelo, tá certo? Se você se lembrar, o campo perpendicular era nulo, era igual a zero
uma distribuição, se você for olhar atrás lá. O que você tinha era um campo paralelo à superfície, tá certo? Então aqui, os campos paralelos, eles são diferentes de zero, e os campos perpendiculares, eles são iguais a zero. Então, ó, como é que a gente faz para mostrar que os perpendiculares são iguais a zero? Então, o que ele mostra, o que ele faz aqui, ó, eu vou desenhar aqui para poder ficar um pouco mais claro. É o seguinte. Então, vamos lá. O que eu quero mostrar são duas coisas. Que a descontinuidade do paralelo é igual a M0K, igual à equação 573, tá certo? E que a descontinuidade do campo perpendicular é igual a zero, certo? A do campo perpendicular a gente mostrou no exemplo ou no exercício, acho que acho que foi no exemplo 5.8, onde a gente mostra que esse B perpendicular é igual a zero. Mas não é difícil de mostrar isso não, dá para mostrar. E a tangencial, a gente, basicamente o que a gente pode fazer é calcular, né, o campo magnético e mostrar isso para vocês de uma maneira bem direta. Basicamente usando o resultado do exemplo 5.8. Então vamos lá. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que o B perpendicular. Nossa, a caneta não liga, cara. Ela não funciona direito. Ela fica no lixo. Deixa eu ver se eu consigo rapidamente fazer uma pegada. Pronto. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que o B perpendicular acima, que eu vou chamar aqui, é igual ao B perpendicular abaixo. Tá certo? Ou seja, acima e abaixo eu tenho aqui uma placa. Nessa placa tem uma densidade de corrente fluindo aqui. E eu tenho um campo que é acima dela e um campo abaixo dela, certo? Então, o que a gente faz aí? A gente sabe que o divergente de B é igual a zero, tá certo? O que implica, então, se você usar a lei divergente de B, é integral de B dA, divergente de B igual a zero, que implica que a nossa integral de superfície fechada de B dA é igual a zero, uma superfície fechada. Ok? Muito bem. Então o que eu vou fazer? Eu pego simplesmente aqui, ó, a ideia do livro é o seguinte, ele constrói aqui uma superfície aqui, ó. A gente pode mostrar isso calculando diretamente, tá certo? Se você quiser, você calcula. Mas ele constrói aqui uma superfície que vai tanto para a parte de cima quanto para a parte de baixo. Então você tem aqui o B perpendicular acima e você tem aqui o B perpendicular abaixo. E você tem aqui uma distância L aqui, ó, dessas duas plaquinhas aqui. Então o que acontece é que quando a gente toma o limite do L tendendo a zero, tá certo? Você não tem campos, essa área lateral aqui, ó, ela vai a zero, tá certo? Ela vai a zero, de forma, então,
que a minha integral de BdA aqui, só vai ter essas componentes tangenciais aqui, são as duas igual a zero, tá certo? Então, para isso aqui ser satisfeito, a integral de BdA ser igual a zero, quando L tende a zero, necessariamente você tem que ter que o B perpendicular para cima seja igual ao B perpendicular para baixo. Tá certo? Necessariamente esses caras têm que dar isso aí, porque senão isso aqui não vai dar mais zero, tá certo? Se eles não fossem iguais, você não teria isso aqui igual a zero. A gente mostrou no exemplo 5.8 que de fato elas são iguais e o B perpendicular para cima é igual ao B perpendicular para baixo, que é igual a zero. Para as componentes tangenciais, basicamente a gente calcula. Se vocês se lembrarem, ó, a gente tinha então aqui, ó, novamente, para as componentes tangenciais, então basicamente a gente calcula o campo magnético. Então a gente tem aqui, como é que calculava? Novamente, só para a gente fazer aqui. A gente então vinha aqui, fazia a nossa amperiana aqui, né, ó. Uma na parte de cima, outra na parte de baixo, tá certo? Põe aqui um certo caminho para esse circuito e aqui está passando uma quantidade de corrente K aqui, né? Tá certo? E aí a gente usa então a lei de Ampère, a integral de B escalar dl é igual a μ0 e em volta, envolvida por essa corrente, certo? Que no fundo esse envolvido é μ0 K vezes L. Certo? A relação de I com K. Lembre-se, integral de K dl dava lá a medida. Que a corrente só passa aqui nessa distância, que é onde CL é o comprimento da... Então, como a gente já fez a conta lá no exercício 5.8, a gente tirou que o B era μ0 sobre 2... Opa, faltou um igual aqui. Era igual μ0 sobre 2K. Vamos pôr a componente aqui, ó. Z, X, Y. Na direção Y versor. Lembre-se, só essa componente, essa aqui e esse aqui não contribui, né? Só contribui esse comprimento L aqui e esse comprimento L aqui. Tá certo? E o 2 aparece das duas contribuições, né? Da uma mais da outra. Você se lembra disso aí? Não. Olha lá, exemplo 5.8. Então dá μ0ky para o z maior que 0, ou seja, na parte de cima, e o b igual a μ0 sobre 2k na direção menos y versor para o z menor que 0, ou seja, na parte de baixo. O que implicava, então, que o B acima paralelo menos o B abaixo paralelo é igual, então, ao μ0k. Repare a analogia com o do campo elétrico, tá certo?
do campo elétrico você tinha, só que o campo elétrico eram as perpendiculares que eram diferentes de zero, tá certo? Aqui as perpendiculares são zero, aliás, são contínuas, desculpa, e as paralelas é que são diferentes de zero. No caso do campo elétrico, é ao contrário. Os dois resultados eles podem ser resumidos numa única fórmula, que é o seguinte, ó, o B acima menos o B abaixo é igual a 1,0 K produto vetorial com N versor, onde o N versor é um versor perpendicular à superfície, apontando para cima. Tá certo? Como o N é perpendicular à superfície aqui por definição, o B perpendicular vai ter que ser zero, né? Porque o resultado desse produto vetorial aqui é um vetor que é perpendicular tanto ao K quanto ao N, certo? A componente também que é paralela ao K também dá zero, tá certo? A única componente que vai aparecer é uma paralela à superfície, tá certo? E ela é perpendicular ao K e ao N. Certo? Então, isso aqui é simplesmente para resumir os dois resultados em um só. Ok? Muito bem. O potencial vetor agora. Aí, além de estudar a descontinuidade do campo, a gente também estuda a descontinuidade do potencial. Então vamos voltar para o livro. Então aqui está o resultado geral, está vendo 5,74, é o resultado geral, que é a descontinuidade do campo magnético, onde o N então é um vetor unitário perpendicular à superfície apontando para cima. Então, assim como o potencial escalar eletrostático, né, o potencial vetorial é contínuo através de qualquer contorno, tá certo? Então, tanto a componente paralela quanto a componente perpendicular do potencial vetor, ela é contínua. O potencial vetor, tá claro? Então, como é que a gente mostra isso aí? Basicamente, a ideia também, aqui ele não fala, aqui ele só apresenta, aqui, mas eu vou apresentar aqui para vocês rapidamente como é que a gente pode mostrar. Então, vou voltar lá só para mostrar rapidamente. Então, ele fala assim, lá, o fato do divergente de A ser igual a zero garante que a componente normal seja nula. Então, ó, basicamente, o que você vai fazer? Integral divergente de A dV é igual a integral de superfície fechada de A dA. Ok? Se eu tenho aqui uma superfície aqui, ó, eu faço agora uma superfície aqui, tá certo? Cruzando ela como se fosse uma gaussiana, uma superfície gaussiana lá. Pego aqui uma distância L e tomo L tendendo a zero.
se o L tende a zero, o A superior fica igual ao A inferior para satisfazer essa igualdade aqui. Ou seja, igual a gente fez para o campo magnético. No campo magnético é a mesma coisa. Fizemos superfície, calculamos o fluxo do campo magnético, tomamos o L tendendo a zero. Necessariamente para o integral de BdA ser igual a zero, você tem que ter que a componente superior é igual ao inferior, para você pegar o BdA menos o BdA, dá igual a zero, então o B para cima tem que ser igual ao B para baixo, tá certo? Então é análogo. Por isso que ele fala assim aqui, o divergente de A garante que a componente normal seja nula, que é a mesma análise do que a gente fez para o campo magnético. Além disso, para a gente mostrar que a componente paralela também dá zero, também é contínua, a gente usa o fato da integral de A dl ser igual à integral de B escalar dA. Isso aqui é igual ao fluxo do campo magnético, tá certo? Então como é que você faz? Você faz novamente a sua superfície, só que agora que você vem e calcula uma amperiana aqui, tá certo? Essa amperiana aqui tem comprimento L também. Você está entendendo? Que você basicamente coloca, tá aqui a superfície aqui, eu venho aqui e coloco uma amperiana aqui, tá certo? E aí novamente eu faço esse L tender a zero, tá certo? Se eu fazer esse L tender a zero, o fluxo que atravessa por essa superfície também é zero, tá certo? Então isso aqui, para L tendendo a zero, a gente tem que o fluxo implica que o fluxo tende a zero. Logo, o A integral de superfície fechada de AdL é igual a zero. Ou seja, o A de cima mais o A de baixo ali tem que cancelar um ao outro, né? Então eles têm que ser iguais, o que implica então que o A paralelo de cima é igual ao A paralelo de paralelo de baixo. Então, só para a gente resumir, o que a gente está querendo dizer aqui é o seguinte: descontinuidade do campo magnético e descontinuidade do potencial. Então, o potencial não é descontínuo. Análogo ao potencial escalar. É isso que você tem que saber. Certo? O campo magnético, aí se você não se lembrar, se lembre-se que é ao contrário do campo elétrico. Então, do campo elétrico é o perpendicular, que é descontínuo. Então, no caso, o perpendicular não é descontínuo. Tá certo? E o paralelo, então, ele é descontínuo. De μ0k. Um é sigma sobre ε0, né? E o outro é o μ0k. Certo? Basicamente isso aí. Essa que é a ideia. É bem análogo. Você vê o sigma está para o k, né? Assim como o epsilon está para 1 sobre μ0. Você vê que na equação é 1 sobre 4πε0 na lei de Coulomb, não é isso? Na lei de Ampère, o μ0 aparece multiplicando, não aparece dividindo. Né? μ0, 4π, não sei o que, sobre 4π. Então, 1 está para o outro. O k está para o sigma, assim como o μ0 está para 1 sobre ε0. Certo? É basicamente isso aí, é a mesma ideia. Muito bem. Aí depois ele fala da descontinuidade na derivada do A. Isso aí dá uma montaréu de conta para a gente fazer isso aí, mas eu fiz. E eu acho que ele também serve como um bom exemplo para a gente
fazer. Então, eu vou fazer aqui o exemplo para a gente mostrar a descontinuidade no campo A. Então, ó, voltando para o livro, ele vai falar das descontinuidades do campo, do potencial. Então, ó, ele fala, a derivada de A herda a descontinuidade de B. Tá certo? E ele vem e mostra que pede dois exemplos, dois problemas, o 5,31 e o 5,32. Então, o 5,31, ele fala aqui, ó, verifique a equação 5,74, que é essa aqui da descontinuidade, para a configuração do exemplo 5,9. A configuração do exemplo 5,9 é o solenoide, tá certo? Então, é fácil, a gente já fez essa conta, é o que eu fiz aqui no exemplo também, é o M0K, né, na direção Z, e o outro é o M0, M0K na direção menos Z, tá certo? Então, esse aí, vocês acham que não tem tanto mistério. Aí depois ele fala, verifique a equação 5,75 e 5,76 para a configuração do exemplo 5.11. Então, eu vou fazer aqui agora o exemplo 5.11. Ele tem uma certa continhas aqui, mas dá para a gente brincar um pouco. Então, vou lá no exemplo 5.11. Está aqui, ó. Esse é o exemplo 5.11. Então, o que o exemplo 5.11 é? Então, você tem uma casca esférica de raio R, só a casca, com uma carga superficial de densidade uniforme sigma. Tá certo? E ela é colocada para girar com uma certa velocidade angular ômega. E aí ele pergunta, encontre o potencial vetorial que ela produz no ponto R. Então, é conforme essa figura aqui, ó. Então, a ideia é, tem uma casca, ela está carregada. Se ela não estivesse rodando, você não teria densidade de corrente nenhuma, certo? Aí o cara põe ela para rodar ali, como se fosse um globo, rodando em torno do eixo. E aí você tem cargas e movimentos, né? Você tem um K que é dado por... Quanto vale o K em termos do sigma? Lembra ou não? Qual que é o K em termos do sigma? Da densidade de carga. Você tem uma densidade de carga se movimentando com a velocidade V. Quanto vale o K? Pô, saiu de tudo aqui? Não. Hã? Não, sigma V. Sigma V. É isso aí, sigma V. Sigma V. Lembra que tinha I? J é rho V. Isso, J é rho V, o I é lambda V, lambda V, e o K é o sigma V. Foi as primeiras coisas que a gente viu lá, exatamente. Então você tem aqui um K que nada mais é do que sigma vezes V, né? Agora esse V está relacionado com a velocidade angular ali, né, que é o ômega, né? Ou seja, você vai ter um ômega R, né, basicamente, né, para você calcular. Então isso é que dá um certo trabalho. Então, primeira coisa que eu quero resolver hoje, depois de amanhã a gente pode continuar, mas eu quero resolver hoje é calcular o potencial vetor dessa configuração 5.45, certo? É isso aí. Então tá aí a configuração. Vamos lá então, calcular. Então é o exemplo. Vamos ligar minha caneta mágica. Muito bem, exemplo 5.11. Então, para fazer isso aí, ele faz a seguinte configuração. O que ele supõe? Ele pega aqui a esferinha dele aqui e configura ela da seguinte maneira. É natural a gente querer colocar a velocidade angular ali, né, o vetor ômega, na direção de Z, mas ele mostra que é mais propício você fazer o seguinte. Você coloca aqui, ó, a posição onde você quer calcular o campo no eixo Z.
Então eu quero calcular... Nossa, que porcaria de inferno. Eu quero calcular o campo nessa posição aqui. Tá certo? Então essa é a posição minha aqui, que é o meu R. Ok? E aí, deslocado dela aqui, eu tenho o meu ômega. Então ela está rodando aqui, né? Basicamente ela está rodando aqui. Beleza? Essa mais grossa fica melhor, será, cara? Hã? Hã? Muito bem. E aí você tem o ômega rodando em torno ali daquilo ali. Aí você tem um elemento de carga ali, né? Que é um elemento de corrente, no caso, que está posicionado numa posição aqui na superfície, né? R', tá certo? E aqui você tem um DA'. A distância de R' até o meu R ali é o que eu chamo aqui desse R' aqui, que nada mais é do que R menos R'. Tá certo? Então é o meu R' que vai variar, tá certo? É ele que eu vou integrar ali em toda a superfície para poder calcular. Aí tem alguns ângulos aqui, né? Que a gente precisa calcular. Esse aqui agora eu vou só diminuir aqui. Então, isso aqui é em coordenadas esféricas, né? Então você projeta esse vetor R aqui, se você se lembrar, a coordenada esférica tem uma projeção, né? E aí você tem um ângulo aqui, ó, que é o φ' das coordenadas esféricas, não é isso? Primeiro você projeta e depois você tem o ângulo φ. Você tem um ângulo θ aqui, ó, que eu vou chamar de θ'. E você tem ali um ângulo entre o R e o ômega, que é um ângulo constante, tá certo? Porque o R não muda, nem o ômega, que eu vou chamar aqui de psi. Beleza? Tá tudo armado aí. Então o que a gente está supondo aí? Então, o R é a posição onde a gente vai calcular o potencial, ele está no eixo Z, tá certo? Então aqui, ó, é o meu eixo Z, aqui é o meu Y e aqui é o meu X. Então o R está no eixo Z. Só isso, só rodei, né, ajustei meu referencial assim, só isso. Muito bem. A posição no espaço onde a gente vai calcular o potencial A que é o R, né, está no eixo Z, foi o que eu falei. Além disso, eu vou colocar o ômega no plano XZ, tá certo? Também sempre posso arrumar a minha configuração, isso não perde generalidade nenhuma do problema, tá certo? Só estou ajustando minha configuração de tal maneira, quer dizer, estou definindo meu sistema de coordenadas de tal maneira que o R está no eixo Z e o ômega está no plano XZ, tá certo? Você tem dois vetores, você sempre pode ajustar um plano ali do jeito que você queira, né? E você ajusta ele nesse sentido. Não tem perda de generalidade nenhuma. E esse ângulo, né? E o ômega e o R, eles estão deslocados de um ângulo psi do eixo Z, ok? O meu potencial, então, vetor, nada mais é, se vocês olharem lá para trás, é um A no ponto R, ele é igual a μ0 sobre 4π integral de K R' sobre módulo de R dA'. Ok? Agora, como a gente já viu aí, o K é σV. O R, esse R estilizado aí, que é o módulo, nada mais é
você pode falar de lei dos cossenos aí, que você queira falar como queira, é escalar de R com R, raiz, que por sua vez é igual a R menos R', produto escalar R menos R'. Isso aqui elevado a 1 meio. Se eu fizer as contas, isso aí vai dar... Isso aí vai dar módulo de R ao quadrado mais módulo de R' ao quadrado menos 2 R escalar R'. Ok? O R', o módulo de R', é igual ao raião, é o raio da esfera, certo? Então R, que é o raio da esfera, e é constante, tá certo? Opa, aqui faltou tomar 1 meio aqui, né? Elevar 1 meio aqui. De forma, então, que o módulo do meu R aqui nada mais é do que módulo de R ao quadrado mais R ao quadrado menos 2 R módulo R cosseno de θ' elevado a 1. Beleza? Então esse é o meu R que vai entrar aqui na expressão aqui. D' em coordenadas esféricas é igual a R ao quadrado seno de θ', dθ', dφ'. Não tem dr, né? Porque não é um volume, é só a casca esférica, tá certo? Um é dφ, né? Esse aqui é dφ. Ok? E a velocidade v nada mais é do que ômega R'. Então, ó, ômega R' por quê? Porque cada elemento de carga aqui, ó, vai ter uma velocidade diferente. Se eu estiver pegando um elemento de carga aqui, muito próximo do ômega, a velocidade dele é muito pequena. Tá certo? Se ele estiver exatamente em cima do eixo, a velocidade dele é zero, né? A velocidade dessa carga. Ela não produz corrente nenhuma. Então, você tem um produto vetorial entre o ômega e o R' para ter o V, certo? Beleza? Tranquilo? Que é igual, então, se você fizer as contas agora aí, isso aqui é igual ao determinante. Então, pelas minhas componentes lá que eu fiz, isso aqui dá o meu x, y, z, então, ômega seno de φ, isso aqui dá 0. Vou ter que aumentar um pouco, peraí. Ômega seno de φ, que é o só um segundo, R', isso. Então é ômega seno de φ, 0, ômega cosseno de φ, que é o y versor e que é o z versor. Agora, quem que é o R' em componente x, y, z? Então, ó, você tem que olhar aqui, ó. Você tem que decompor esse cara aqui. Um R no espaço tridimensional, escrito agora, ele está em coordenadas esféricas, escrito agora em coordenadas cartesianas. É aquela conversão, né? Então, para você colocar ele nos x, você tem que pegar seno de θ', cosseno de φ'. Aí você coloca ele no eixo x, tá certo? E aí você vai fazendo. Tem que ser o seno, né? Porque tem que dar 90, né? Então,
se você fizer as contas, ou se lembrar das conversões, você vai ter que ele é nada mais do que R seno de θ' cosseno de φ. Esse aqui é R seno de θ' seno de φ. E esse aqui é um R cosseno de θ'. Nada mais é do que a decomposição desse R aqui nas componentes x, y, z. É fácil, olha o x, por exemplo. Ó. O seno de θ tem que ser 90, aliás, o θ tem que ser 90 e o φ tem que ser 0, não é isso? Então tem que ser o seno de θ', porque o seno de 90 é 1. E o φ é 0, então tem que ser cosseno de φ. Tá certo? E assim você vai. Para colocar no y, tem que ser θ igual a 90 e φ igual a 90. Então tem que ser seno de θ' e seno de φ'. Eu estou falando grego ou vocês estão me acompanhando? Para colocar no eixo z, ó, pode ter qualquer φ, só precisa ser o θ igual a 0. Certo? Então tem que ser cosseno de θ'. É assim que você faz para enxergar facilmente a decomposição. Sei lá, é assim que eu faço. E aí se fizer essa conta aí, você calcula o V. Agora, antes de fazer essa conta, observe o seguinte, ó. Não, vamos fazer, velho. Estou querendo poupar, mas não adianta, senão vai ficar confuso. Então, o meu V, quando você fizer as contas, ele vai ser o seguinte. Tudo isso, por que eu estou fazendo isso aí? Para calcular o meu K, ó. K é sigma V, tá vendo? E ele faz parte da minha integral aqui, ó. Então, eu tenho que calcular o V. E o V é ômega vetorial R'. Então, eu tenho que calcular o V, eu tenho que fazer. O V para quê? O V para cada elemento. Você vê que para cada elemento, o V vai ser diferente. Esse que é o pau, né? Então, isso aí dá R ômega, se você fizer as contas aí. Então, R ômega. Aí vai dar menos cosseno de φ, seno de θ', seno de φ', x versor, mais cosseno de φ, seno de θ', cosseno de φ', tem mais um menos seno de φ, cosseno de θ', y versor, mais seno de φ, seno de θ', seno de φ'. Isso aqui é a direção z versor. Ó, vocês não fizeram exercício desse naipe amanhã, na prova vai ter desse naipe, hein? Então isso aí dá o V, que é um R, que é o ômega vetor R'. Agora, se você se atentar, ó, quando você for fazer integral, presta atenção, você vai ter uma integral em dφ', olha a dφ aqui, ó. Você vai ter uma integral em dφ' aqui, não vai? Quando você fizer a integral de dA, você vai ter que fazer a integral de dA aqui, não vai? Olha, a integral de dA aqui. Então, ó, quando eu for integrar esses caras aqui eu vou ter um seno de φ', integral de dφ', tá certo? Ele vai ser integrado de quanto a quanto? Olha esse cara aqui, por exemplo, estou falando desse termo aqui, ó, só o φ'. Então vai ter uma integral que vai ser seno de φ' é dφ', e o dφ' varia de quanto a quanto? Olha aqui. O θ varia de 0 a π, e o dφ de 0 a 2π. Então, ó, quanto vale a integral de seno de φ', dφ' de 0 a 2π? Derivado do seno quanto é? Então vai dar uma coisa cosseno. Aí fica cosseno de 0 menos cosseno de 2π. Dá 0. Então todo termo que tiver seno de φ', quando eu integrar de 0 a 2π dφ' vai dar 0. E o do cosseno? Do cosseno vai dar um seno, que é seno de 0 menos seno de 2π. Dá 0 também. Então esse termo aqui, o x versor, esse termo aqui, ó, que tem o cosseno de φ',
E esse termo aqui, os três vão dar zero quando integrar de 0 a 2π em d'. O único termo que vai sobrar disso tudo é esse termo aqui, ó. Tá certo? Porque ele não tem integral em d'. Ele não tem essa integral. Então, no fundo, o seu A aqui, ó, se você agora se atentar e fizer com todo carinho e cuidado, você vai tirar que o A de R é igual a menos μ0, R ao cubo, sigma, ômega, só você colocar tudo lá, seno de π sobre 2, integral de 0 a π, eu já fiz a integral de d', porque daí dá 2π, tá certo? Aparece um 2π lá. Que vai cancelar o 4π que estava embaixo, tá certo? Por isso que parece esse termo dividido por 2. Cosseno de θ', seno de θ', dθ', dividido por raiz r ao quadrado mais r ao quadrado menos 2 r1 r, cosseno de θ'. Isso tudo na direção y versor. Simples assim. Aí você tem que fazer essa integral aí. Aí para fazer essa integral você vai chamar um u de cosseno de θ', vai calcular um du de θ', vai ser então derivado do seno menos seno de θ', faz as substituições, integra, blá 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 blá, faz as contas e você tira então que o seu A de R, depois de resolver a integral, é igual a 1 sobre 3 R ao quadrado, R ao quadrado, R ao quadrado, mais R ao quadrado, mais R1 R1, módulo de R1 menos R1, menos, por aqui, mais, menos R ao quadrado, mais R ao quadrado, menos R1 R1, R1 mais R1. Se você fizer isso agora para R menor do que R1, ou seja, você está calculando dentro da esfera, tá certo? Se você fizer as contas, você vai ver que essa integral ela vai se reduzir. Isso aqui é só o valor. Ah, desculpa, isso aqui não é o A de R, não, viu? Isso aqui é só a integral. Isso aqui é o valor da integral. E integral, que é qual integral? Essa integral aqui, ó. Beleza? Aí se você fizer para R menor que R, faz com carinho lá, cuidado. E notando que ômega, produto vetorial com R, nada mais é do que menos ômega R seno de φ y versor, tá certo? Só fizer módulo de ômega, módulo de R, seno de φ, a direção da y, né, por causa das componentes que eu defini eles lá. Você vai finalmente, então, obter que o A ele é igual a μ0 R1 sigma sobre 3 ômega vetor R para interno a esfera e μ0 R a quarta sigma sobre 3R ao cubo para ômega vetor R
é ômega vetor R para externo à esfera. Ok? Então, esse é o cálculo do potencial. Eu gostaria honestamente que vocês refizessem essas contas, não só para calcular o potencial, mas eu acho importante vocês começarem a ganhar destreza nesse tipo de contas e tudo mais, tá certo? Então, façam lá com carinho e com cuidado para a gente chegar nesse potencial. Aí amanhã eu vou calcular para vocês a descontinuidade dos potenciais. Aí a gente faz as contas. Como sobrou muita coisa para eu fazer ainda, talvez eu só sorteie uma pessoa para fazer o exercício amanhã. Então, mas faça o exercício. E honestamente, estou falando não, faz aí com esse exercício aí da esfera, aí, com cuidado. A gente volta amanhã, eu vou continuar daqui para calcular a descontinuidade dos campos. Beleza? Então até amanhã, gente.